como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que possam estar em casa se cuidando. Eu sou a professora Mirela Bottino, dos anos iniciais, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando mais informação. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre fotossíntese, uma aula de ciências, e eu espero que vocês venham juntos comigo. Bora começar? Para começarmos, vamos relembrar o que é cadeia alimentar? Em todo e qualquer ecossistema, encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentação entre eles. Uma planta fazendo fotossíntese, um gafanhoto comendo uma planta e até mesmo uma galinha comendo uma minhoca são relações de alimentação existentes entre os seres vivos. As cadeias alimentares são exatamente essas relações de alimentação existentes entre os seres vivos. Ao analisarmos uma cadeia alimentar, podemos observar que tanto os nutrientes quanto as energias, eles fluem entre o ecossistema desse local. Isso porque a cadeia alimentar, ela é um ciclo e também uma sequência em que um organismo se alimenta de um outro organismo e assim sucessivamente. Sempre lembrando que para iniciar uma cadeia alimentar é necessário que ocorra a fotossíntese, que é o assunto que iremos falar hoje. A cadeia alimentar é composta por produtor, consumidores e também pelo decompositor. Os produtores são sempre as plantas e os vegetais, já que eles produzem o seu próprio alimento. Nesse primeiro slide, nós temos aí uma cadeia alimentar, só para a gente relembrar e entender por que estamos falando da cadeia alimentar na aula de fotossíntese. Nós temos aí uma árvore. Essa árvore ela é a produtora, que é o assunto que vamos tratar daqui a pouquinho. Depois nós temos um consumidor primário, que é o gafanhoto, que se alimenta da planta da árvore. Depois nós temos aí um sapo que se alimenta do gafanhoto. Depois uma cobra que se alimenta do sapo, um gavião que se alimenta da cobra e por último os decompositores. Só para lembrar, toda vez que vocês verem uma cadeia alimentar, ela terá um fluxo, ela terá uma sequência e ela também terá umas setinhas. As setas indicam que um animal está sendo alimentado pelo outro ou que serve de alimento. Por exemplo, a árvore serve de alimento para o gafanhoto, assim como o gafanhoto serve de alimento para o sapo, assim como o sapo serve de alimento para a cobra e assim como a cobra serve de alimento para o gavião. E por último aí nessa cadeia alimentar tem os decompositores, que se alimentam de qualquer animal que estiver morto através da decomposição. Agora que já relembramos o que é uma cadeia alimentar, nós vamos falar do nosso assunto de hoje, fotossíntese e a importância do sol nesse processo. Assim como os animais, as plantas precisam de energia para sobreviver. Porém, diferente dos animais, que precisam buscar o seu alimento, em outros seres vivos, por exemplo, os vegetais conseguem produzir o seu próprio alimento. Isso mesmo! Você aí já viu uma planta indo ao supermercado fazer suas compras? Ou então caçando um outro animal? Não, né? Por quê? Porque as plantas conseguem produzir seu próprio alimento, a sua própria energia. E como é que a planta faz isso, professora? Bem, para conseguir isso, a planta realiza a fotossíntese, que é um processo em que ela retira do ar da atmosfera o gás carbônico e elimina para a gente o gás oxigênio, que é o gás fundamental para a nossa existência e sobrevivência. Bem, além disso, para esse processo acontecer, é necessário que a planta também capture a energia solar, água e sais minerais do solo, através das suas raízes. Nesse slide, nós temos aí um processo da fotossíntese, um pouquinho mais elaborado. Temos aí duas plantas, as raízes absorvendo do solo água e sais minerais, como já falamos, o sol, transferindo a energia dele para as plantas e também o gás carbônico entrando pelas folhas dentro da nossa plantinha aí. E ela está eliminando para o nosso ambiente o gás oxigênio, que é o gás fundamental para a nossa existência. Vamos entender com mais detalhes como acontece esse processo tão importante para a nossa existência. O Sol é uma estrela e nós que estamos na Terra somos o terceiro planeta ao girar em torno do Sol. O Sol nos fornece calor e também a fonte de energia luminosa.
sendo fundamental para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Nós vamos ver no terceiro slide como é que é um sistema solar. Temos aí a presença do Sol, todos os planetas do sistema solar, os 8 planetas, e o terceiro planeta, que é a Terra, e eu queria mostrar esse slide para vocês terem uma ideia de proporção. É claro que aí não está exatamente do tamanho real, mas para vocês terem uma ideia do tamanho do Sol, que é a estrela, para os planetas que circulam ele. E a Terra aí, ó, mostrando para vocês que realmente ela é a terceira mais próxima do Sol. Então ela recebe bastante energia, bastante luz solar. Bem, agora vamos lá voltar para a fotossíntese. Vamos entender por que eu fui lá e falei um pouquinho do Sol. Porque para os vegetais realizarem a fotossíntese é extremamente necessário a presença da luz do Sol. E são as folhas e as partes verdes das plantas as responsáveis pela realização da fotossíntese. Isso porque as plantas possuem dentro delas a clorofila, que é um pigmento que dá a cor verde para a planta e todas as suas partes. Esse pigmento natural, além de dar essa cor verde às folhas, ela realiza o processo da fotossíntese nessa parte, nas folhas, pois é justamente a clorofila que consegue capturar a luz solar da atmosfera e que consegue transformar essa luz em energia. Além disso, é necessário que a planta, através das suas raízes, consiga absorver a água e sais minerais do solo. E é assim que ela carrega por toda a parte da planta, chegando até as folhas, que é o local principal onde acontece a fotossíntese. Já o gás carbônico, presente na nossa atmosfera, ele entra também através das folhas e reagem com os demais nutrientes e também com os demais elementos para realizar a fotossíntese. Então, a gente pode compreender que a luz é a fonte de energia desse processo e que a água, os sais minerais e o gás carbônico são os ingredientes para que esse processo aconteça. Durante esse processo, pessoal, a planta consegue produzir o seu próprio alimento, que é um tipo de açúcar que nós chamamos de glicose. Esse açúcar, a glicose, fornece toda a energia necessária para a planta sobreviver. Isso mesmo, para a planta sobreviver, ela precisa desse açúcar. E com essa energia, ela consegue crescer, se desenvolver, gerar frutos e também flores. Caso a planta não gaste toda essa energia, ela não é desperdiçada. Ela é armazenada e é usada no futuro quando a planta necessitar. E é por isso que a planta está sempre no primeiro lugar numa cadeia alimentar, sendo chamada de produtor ou produtora, porque ela consegue produzir o seu próprio alimento e não precisa caçar nenhum alimento. Então, ela sozinha consegue ser autossuficiente, produzindo seu alimento e sua energia. Vamos observar no próximo slide o que foi também retirado do nosso material didático carioca, uma imagem aí da fotossíntese e uma dica para vocês. Bem, nesse slide, a gente vê aí como acontece o processo da fotossíntese mais uma vez. Nós temos uma flor e a gente tem as raízes dela que estão sugando do solo a água e os sais minerais. Elas entram pelas raízes e elas passam por todo o corpo, por todo o caminho da planta. Chegam na folha. Nas folhas também é capturado o gás carbônico e também a energia solar. E o processo da fotossíntese acontece em sua maior parte nessa região aí, ó, nas folhas, como já sabemos por conta da clorofila, que é um pigmento que dá cor verde às folhas e algumas partes das plantas. Aí temos uma dica, ó, tem uma setinha indicando para vocês que a glicose é o açúcar, o alimento que dá energia para a planta. Então, glicose, pessoal, não vamos esquecer, glicose é o açúcar que alimenta a planta. Ah, e antes que eu me esqueça, com esse processo todo da fotossíntese, também é liberado para a atmosfera o oxigênio, que é aquele gás que eu já falei para vocês que é fundamental para a nossa existência. Agora que já vimos que a fotossíntese é essencial para que haja vida aqui na Terra, como a gente conhece, como encontramos hoje, já que é por meio da fotossíntese que todo o oxigênio é produzido aqui para a nossa atmosfera. Então, sem a fotossíntese, o planeta Terra não existiria. Bem, além disso,
Vimos também que a fotossíntese é responsável pela produção de energia para praticamente todos os seres vivos. Assim, os organismos fotossintetizantes são a base das cadeias alimentares e por isso são chamados de produtores. Agora, vamos falar de só mais uma curiosidade antes da gente encerrar nossa aula de hoje. Bem, vocês sabiam que as plantas respiram? É isso mesmo que você ouviu. As plantas respiram, assim como qualquer animal e como a gente. Vamos ver lá no nosso próximo slide como esse processo funciona. E tem uma diferença antes da gente visualizar aí no slide, que toda a parte da planta faz o processo da respiração, enquanto que na fotossíntese só as folhas fazem esse processo. Aí temos uma imagem também retirada do material didático carioca de vocês, tudo para facilitar a sua vida na hora de estudar. Aí temos uma planta, né, uma foto de uma planta. Notem que tem uma tesourinha em cima dela, como se ela tivesse sido dividida no meio. Só para vocês entenderem melhor como isso funciona. De um lado está representando a respiração, do outro lado a gente representa a fotossíntese. É bem simples, olha. Na respiração, assim como nós, humanos e todos os outros animais, a planta, a parte da folha, também retira da atmosfera o gás oxigênio e libera para a atmosfera o gás carbônico. Lembrando que a respiração pode acontecer em qualquer parte da planta, aí é só um exemplo. Do outro lado, acontece o processo da fotossíntese, e aí é o inverso. As folhas é que fazem esse processo e elas retiram da atmosfera o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. Então, deu para entender? Na respiração, se respira o oxigênio e libera o gás carbônico. Já na fotossíntese, se absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Bem, pessoal, agora que já entendemos o que é fotossíntese e como ela funciona e qual a importância do sol nesse processo, nós vamos terminando a nossa aula. Mas antes eu vou deixar um desafio para vocês. Esse desafio é bem simples. Vocês irão precisar de algumas coisas para vocês fazerem. É claro, quem tiver, vamos junto fazer. Quem não tiver, não tem problema. Acompanhe aqui comigo, tá bom? Bem, eu vou botar um slide também para ficar mais fácil vocês compreenderem aquilo que eu estou falando, porque assim vocês vão conseguir ver aquilo que eu estou dizendo. Bom, para o nosso experimento, nós vamos necessitar de 3 potinhos de iogurte ou aquele copinho de cafezinho, aquele potinho que você ia jogar fora, enfim, qualquer potinho que você possa utilizar dentro de casa, tá? Bem, também vou precisar de um pouquinho de algodão e 6 caroços de feijão. E ele tem que ser cru, nada de cozido, tá bom? Na primeira semana, a gente vai plantar esses feijãozinhos. Vamos colocar a sementinha dele dentro do potinho. Primeiro, a gente pega o pote, coloca o algodão e, por fim, a gente coloca a sementinha aí do feijão. Durante uma semana, vocês vão cuidar com todo o carinho de vocês, de forma igual, os 3 potinhos. Molhando, conversando com a plantinha e observando o que vai acontecer nessa uma semana. Depois, a gente vai para a segunda etapa do nosso experimento. E aí, vocês vão precisar de 3 caixas. Claro, elas não precisam ser iguais. Vocês vão pegar as caixas que vocês tiverem, tá bom? Nós vamos precisar de 2 com tampa e 1 sem tampa. No experimento A, a gente vai pegar o nosso potinho com a nossa sementinha já germinada, né? Quando ela já estiver crescendo, a gente vai colocar essa plantinha, esse potinho dentro do experimento A, caixa A. E a gente vai fechar essa caixa. No experimento B, a gente vai pegar o nosso segundo potinho e vai colocar dentro dessa caixa. Só que essa segunda caixa, ela precisa ter um furo. Vocês podem pedir a ajuda do responsável para cortar, fazer um círculo nas laterais dessa caixa. E no último experimento, que a gente chama de experimento C, a gente vai pegar o terceiro potinho com a nossa plantinha de feijão e vai colocar numa caixa totalmente aberta. E aí, vocês, depois de mais uma semana, vocês vão destampar todas as caixas e vão observar o que aconteceu. Ah, eu já ia esquecendo. Vocês devem sempre regar essas plantinhas durante esse processo. Vocês vão abrir todos os dias essa caixinha e vão colocar um pouquinho de água de forma igual. E todas as caixas deverão ficar no mesmo lugar, uma ao lado da outra, para a gente não ter diferença entre elas, cuidando sempre da mesma forma das 3. E aí sim, a gente vai abrir depois de mais 7 dias e vai observar o que aconteceu. Será, pessoal, que na primeira caixinha lá
totalmente fechada? Aconteceu a mesma coisa com a plantinha que aconteceu nas outras duas caixas? Vamos anotar todas essas diferenças e depois vamos conversar em casa o que vocês observaram? O que vocês acharam desse desafio? Então, anotem tudo, vamos investigar e vamos nos cuidar também, pessoal. Eu deixo um grande beijo para vocês, encerro a aula de hoje e fiquem bem. Até o nosso próximo encontro.